Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, que tem o título Meu Reino Não é deste Mundo, Allan Kardec nos fala a respeito da vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista, além das instruções dos Espíritos, como de praxe. O codificador abre esse capítulo nos trazendo uma passagem do Evangelho de João, no Novo Testamento, no seu capítulo 18, dos versículos 33, 36 e 37, quando há um diálogo entre Pôncio Pilatos e Jesus, já no final da sua vida aqui na Terra. Sobre o representante romano, aqui cabe a abertura de um parêntese. Em muitas passagens encontramos Pôncio Pilatos tido como governador da Judéia. No entanto, ele era procurador. Isto se deve ao fato de que as regiões administrativas da Judéia, a sua capital, Jerusalém, além da Samaria e da Idumeia, perderam a sua independência política interna quando da queda de Arquelau, que era filho de Herodes o Grande, e foi deposto pelo imperador César Augusto devido à sua incompetência administrativa. Imediatamente, as regiões ficaram fazendo parte da província da Síria, que era governada por Públio Sulpício Quirino. Vamos ao diálogo no Evangelho de João. És o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Respondeu Jesus. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E o diálogo prossegue. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Respondeu Jesus, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Por essas respostas, nós vamos ter claramente a ideia de que Jesus falava a respeito da vida futura. E, de fato, Jesus fizera para a humanidade a meta para que entendesse a respeito da vida futura. Tanto é que o mestre do seu messianato de 3 anos aqui na Terra, ele nos convida para que nós possamos encontrar o reino de Deus, o reino dos céus, que ele nos afirmara está dentro de nós. E, de fato, as suas máximas não teriam nenhum sentido se nós não entendêssemos esse verdadeiro princípio que faz parte da maioria dos seus ensinamentos morais. Ocorre que os judeus daquela época tinham uma ideia imprecisa a respeito da vida futura. Acreditavam nos anjos, acreditavam que se obedecesse os mandamentos de Deus, teriam as benesses do Criador. Quando recebiam uma boa colheita, quando venciam as batalhas, as guerras, é que na realidade Deus estava satisfeito com eles. E do contrário, quando eram visitados pelas pestes, quando tinham uma colheita ruim e quando perdiam as guerras, é porque Deus misericordioso estava zangado com eles. Jesus, entendendo tudo isso, não pôde falar abertamente a respeito da vida futura para aqueles homens que tinham ainda parcos conhecimentos a esse respeito. E estavam atrelados a sentimentos e a princípios arraigados do seu tempo. Era necessário que a humanidade tivesse amadurecimento para o entendimento daquilo que Jesus falara. Mas ele deixara que esse entendimento da vida futura ficasse como um princípio da lei da natureza. Era necessário chegar o Espiritismo para o esclarecimento desses pontos. E, de fato, através da doutrina espírita, é possível entender tudo aquilo que Jesus falara de maneira oculta. Através da doutrina espírita, nós podemos entender abertamente o que Jesus quisera comentar a esse respeito sobre o reino de Deus, o reino dos céus e como nós devemos fazer para alcançar. A realeza de Jesus, ela de fato não foi entendida por aqueles homens. Os judeus, principalmente, que entendiam que o Messias seria rei, percebiam que Jesus seria de fato um rei,
mas para eles um rei do ponto de vista material. Tanto é que Herodes o Grande, o Facínora, aquele que mandara matar as crianças com menos de 2 anos, porque tinha medo de que esse Messias pudesse lhe roubar o seu trono, entendera que Jesus iria montar um reino do ponto de vista material. E não apenas Herodes, mas também mesmo aqueles que estiveram próximos e fizeram parte do colégio apostólico de Jesus, entendiam dessa forma. Como, por exemplo, o próprio Judas. Judas, que traíra Jesus, entendia que ele poderia se transformar no rei e poderia tirar aquele povo judeu que há muito estava sob o jugo romano, fazendo que a população se revoltasse contra aqueles seus algozes. E de fato, Judas não entendeu qual era a verdadeira realeza de Jesus. A verdadeira realeza de Jesus, ela não está circunscrita num reino material, muito pelo contrário. Ela faz parte de um reino celestial, de um reino espiritual, onde é muito maior do que essa parte material que nós entendemos aqui. E quando, do ponto de vista, nós entendemos que aquilo que nós passamos aqui na Terra, quando nós temos fé no porvir, quando nós entendemos que as vicissitudes, que as dificuldades que nós atravessamos fazem parte de um aprendizado, nosso ponto de vista a respeito da vida futura muda imediatamente. A doutrina espírita, nesse particular, ela nos dá esse entendimento. Quando ela nos diz que todos os sofrimentos, todas as vicissitudes, tudo aquilo que nós passamos aqui faz parte do nosso aprendizado para que nós possamos estar melhor lá na vida futura e nas próximas encarnações. Quando Allan Kardec, no encerramento desse capítulo, ele coloca um depoimento de uma rainha de França e que fala que ela que foi poderosa aqui na Terra e encontrou subalternos, pessoas simples, que estavam em melhor condição do que ela, do plano espiritual, ela entendeu que aquilo que Jesus anunciara, que o meu reino não era deste mundo, fazia sentido. Ela que for orgulhosa, que for vaidosa e que não buscar esse reino, achando que o que ela tiver aqui era o suficiente. E nesse depoimento desse Espírito, ele nos revela que nós devemos orar, fazer as preces para nos aproximarmos do Criador, pois que essas preces ajudam também aqueles irmãos que estão no plano espiritual e necessitam de todas essas benesses que nós aqui imantamos positivamente para eles. Que nós possamos, através desses itens, desse evangelho de luz e de amor, termos um entendimento claro a respeito do que nos espera e que nós estamos a caminho. Porque mais importante do que tudo isso é entendermos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Muita paz.